Bem-vindos à nossa última aula deste curso. Hoje vamos mergulhar no coração das finanças empresariais e discutir como planejar financeiramente e gerir custos para manter a empresa saudável e competitiva. Falar de dinheiro pode parecer técnico e intimidador, mas é um dos aspectos mais críticos da gestão de qualquer negócio. Uma boa gestão financeira não só garante a sobrevivência da empresa, mas também seu crescimento sustentável e sucesso a longo prazo. Para começar, quero que pensem nas finanças como a fundação sólida sobre a qual toda a organização se sustenta. Sem um planejamento financeiro eficaz, mesmo a ideia mais inovadora pode falhar. Com isso em mente, vamos abordar algumas perguntas fundamentais. Como garantir que a empresa tenha recursos suficientes para operar e crescer? Como identificar e controlar custos para maximizar a eficiência? E como tomar decisões financeiras informadas que posicionem a empresa de maneira competitiva no mercado? Planejamento financeiro estratégico. Planejar financeiramente significa definir objetivos financeiros claros, desenvolver estratégias para alcançá-los e monitorar o progresso ao longo do tempo. O planejamento financeiro estratégico envolve a criação de um roadmap financeiro que alinha os recursos da empresa com suas metas de longo prazo. Isso inclui 1. Orçamento. Criar e gerenciar um orçamento que aloque recursos de maneira eficiente para todas as áreas da empresa. 2. Previsões financeiras. Estabelecer previsões financeiras para projetar receitas, despesas e fluxos de caixa futuros. 3. Análise de desempenho. Monitorar e analisar regularmente o desempenho financeiro para identificar desvios e ajustar as estratégias conforme necessário. Identificação e classificação dos custos. Entender os diferentes tipos de custos é essencial para uma análise financeira eficaz. Os custos podem ser classificados em fixos, variáveis, diretos e indiretos. 1. Custos fixos. Despesas que permanecem constantes independentemente do nível de produção ou vendas, como aluguel e salários administrativos. 2. Custos variáveis. Despesas que variam diretamente com o nível de produção ou vendas, como matérias-primas e comissões de vendas. 3. Custos diretos. Despesas diretamente atribuíveis à produção de bens ou serviços, como mão de obra direta e materiais. 4. Custos indiretos. Despesas que não podem ser diretamente atribuídas a um produto específico, como custos administrativos e utilidades. Controle de custos. Controlar custos significa identificar oportunidades para reduzir despesas sem comprometer a qualidade ou eficiência. Isso pode envolver 1. Análise de valor. Avaliar todas as despesas e eliminar gastos desnecessários ou que não agregam valor. 2. Benchmarking. Comparar os custos da empresa com benchmarks da indústria para identificar áreas de melhoria. 3. Tecnologia. Utilizar tecnologia e automação para aumentar a eficiência e reduzir custos operacionais. O planejamento financeiro e a análise de custos estão interligados. Para uma gestão financeira eficaz, é crucial integrar esses dois elementos. 1. Orçamento baseado em atividades. Alocar recursos com base nas atividades que geram maior valor para a empresa, focando em eficiência e retorno sobre o investimento. 2. Monitoramento contínuo. Implementar um sistema de monitoramento contínuo para rastrear despesas e ajustar o orçamento em tempo real, garantindo que a empresa permaneça no caminho certo para alcançar seus objetivos financeiros. 3. Tomada de decisões informada. Utilizar dados financeiros precisos para tomar decisões informadas que impulsionem o crescimento e a competitividade da empresa. Vamos tornar isso mais interativo. Pensem em um desafio financeiro que suas organizações enfrentaram ou que vocês conhecem. Como o planejamento financeiro estratégico e a análise de custos poderiam ter ajudado a superar esse desafio? Compartilhem suas experiências e insights com a turma. Vamos refletir sobre a importância do planejamento financeiro e da análise de custos.
1. Sustentabilidade a longo prazo. Um planejamento financeiro sólido garante que a empresa tenha os recursos necessários para crescer e se adaptar às mudanças do mercado. 2. Eficiência operacional. A análise de custos permite que a empresa identifique e elimine desperdícios, melhorando a eficiência e a rentabilidade. 3. Tomada de decisões estratégicas. Decisões financeiras informadas são fundamentais para posicionar a empresa de maneira competitiva e alcançar seus objetivos de longo prazo. Agora vamos falar sobre métodos de gestão orçamentária que podem transformar a maneira como as empresas planejam e controlam seus recursos financeiros. Entre os métodos mais inovadores estão o orçamento base zero e o orçamento base em tecnologia. Esses métodos ajudam a eliminar gastos desnecessários e a priorizar investimentos estratégicos, garantindo que cada real gasto agregue valor à organização. Orçamento Base Zero, OBZ. O Orçamento Base Zero é uma abordagem que começa do zero a cada período orçamentário. Ao invés de simplesmente ajustar o orçamento do ano anterior, todas as despesas devem ser justificadas como se fossem novas. Isso significa que cada departamento precisa justificar todos os seus custos e demonstrar a necessidade de cada gasto. Vantagens do Orçamento Base Zero. 1. Eliminação de gastos desnecessários. Como cada despesa precisa ser justificada, é menos provável que gastos desnecessários ou ineficientes continuem a ser aprovados automaticamente. 2. Priorização de investimentos estratégicos. O OBZ incentiva uma alocação mais eficaz dos recursos, direcionando fundos para áreas que realmente agregam valor à organização. 3. Transparência e controle. O processo detalhado de justificar cada despesa aumenta a transparência e o controle financeiro, permitindo uma melhor compreensão de como os recursos estão sendo utilizados. Desvantagens do Orçamento Base Zero. 1. Tempo e esforço. O processo de justificar cada despesa do zero pode ser demorado e exigir um esforço significativo das equipes. 2. Resistência interna. Pode haver resistência por parte dos funcionários que estão acostumados a um orçamento incremental. Exemplo de implementação do OBZ: vamos considerar uma empresa de manufatura que adota o OBZ. Em vez de simplesmente aumentar o orçamento de manutenção em 5% do ano anterior, cada despesa deve ser justificada. Isso pode levar à identificação de máquinas que são frequentemente reparadas e talvez precisem ser substituídas, ou de contratos de manutenção que podem ser renegociados. Orçamento base em tecnologia. O orçamento base em tecnologia é uma prática que foca em utilizar a tecnologia para automatizar e otimizar processos orçamentários. Isso envolve a implementação de softwares de planejamento e análise financeira que podem ajudar a coletar dados, prever tendências e monitorar o desempenho em tempo real. Vantagens do orçamento base em tecnologia. 1. Eficiência. A automação de processos orçamentários reduz o tempo e esforço necessários para a preparação e análise do orçamento. 2. Precisão. Ferramentas tecnológicas podem melhorar a precisão das previsões financeiras, utilizando análises de dados avançadas e algoritmos preditivos. 3. Acompanhamento em tempo real. Sistemas de orçamento baseados em tecnologia permitem o acompanhamento contínuo do desempenho financeiro, facilitando ajustes rápidos e informados. Exemplo de implementação de tecnologia orçamentária. Uma empresa de e-commerce pode utilizar um software de planejamento financeiro que integra dados de vendas, inventário e custos operacionais. Isso permite que a empresa acompanhe os custos em tempo real, ajuste previsões de acordo com tendências de vendas e identifique rapidamente áreas onde os custos podem ser otimizados. Integrar o OBZ e a tecnologia pode proporcionar benefícios significativos. 1. Cultura de justificação. Com o OBZ, cada despesa é constantemente revisada, promovendo uma cultura de justificativa e análise crítica. 2. Tecnologia como facilitadora. Utilizar tecnologia para coletar e analisar dados torna o processo de OBZ mais eficiente e menos oneroso, além de proporcionar insights valiosos para a tomada de decisões.
Vamos tornar isso mais interativo. Pensem em suas próprias experiências ou em exemplos de empresas que vocês conhecem. Como a adoção do OBZ ou de tecnologias orçamentárias poderia ter melhorado a gestão financeira dessas organizações? Que desafios vocês preveriam na implementação desses métodos? Compartilhem suas ideias e reflexões. Vamos refletir sobre os benefícios e desafios dos métodos de gestão orçamentária inovadores. 1. Alinhamento com objetivos estratégicos. Métodos como o OBZ ajudam a garantir que os recursos sejam direcionados para áreas que suportam os objetivos estratégicos da empresa. 2. Capacitação das equipes. A implementação de tecnologias financeiras pode capacitar as equipes com ferramentas que aumentam a precisão e a eficiência do planejamento orçamentário. 3. Adaptação e flexibilidade. Esses métodos proporcionam às empresas a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças do mercado e às necessidades internas, mantendo a flexibilidade financeira. Entender os custos da empresa é essencial para tomar decisões informadas. Hoje, vamos explorar métodos como o custeio ABC e o custeio variável. Compreender esses métodos nos permite ter uma visão clara de onde e como os recursos estão sendo utilizados, ajudando-nos a tomar decisões estratégicas que maximizem a eficiência e a lucratividade. Custeio ABC, Activity Based Costing. O custeio ABC é uma metodologia que identifica e atribui custos a atividades específicas, em vez de distribuir os custos indiretos de maneira uniforme. Esse método permite uma análise mais detalhada de como os custos são realmente incorridos e oferece uma visão precisa do custo de cada produto ou serviço. Vantagens do custeio ABC. 1. Precisão. Ao atribuir custos com base nas atividades reais, o método ABC fornece uma visão mais precisa dos custos operacionais. 2. Identificação de ineficiências. Ajuda a identificar atividades que consomem muitos recursos, permitindo a tomada de medidas corretivas. 3. Melhoria contínua. Facilita a identificação de áreas onde a eficiência pode ser melhorada, promovendo a melhoria contínua. Exemplo de custeio ABC. Vamos considerar uma empresa de manufatura que produz diversos produtos. Com o método ABC, a empresa pode identificar que certos produtos consomem mais recursos de manutenção e energia, enquanto outros requerem mais horas de trabalho manual. Ao entender esses custos específicos, a empresa pode ajustar os preços ou processos para melhorar a rentabilidade. Custeio variável. O custeio variável, por sua vez, é uma metodologia que considera apenas os custos variáveis, custos que variam com o nível de produção, na determinação do custo de produção. Custos fixos, como aluguel e salários administrativos, são tratados como despesas do período e não são atribuídos aos produtos. Vantagens do custeio variável. 1. Simplicidade. É mais fácil de aplicar e entender, pois não requer a alocação de custos fixos aos produtos. 2. Análise de lucratividade. Ajuda na análise de como diferentes níveis de produção impactam a lucratividade, já que os custos fixos não são incluídos no cálculo do custo unitário. 3. Tomada de decisões. É útil para a tomada de decisões de curto prazo, como determinar o ponto de equilíbrio ou avaliar a viabilidade de aceitação de pedidos especiais. Exemplo de custeio variável. Imagine uma padaria que produz pães e bolos. Usando o custeio variável, a padaria contabiliza apenas os custos das matérias-primas e da mão de obra direta por unidade de produto. Os custos fixos, como o aluguel do espaço e os salários dos funcionários administrativos, são tratados como despesas separadas. Isso permite que a padaria avalie a lucratividade de cada produto de forma mais clara. Integrar os métodos de custeio ABC e variável pode proporcionar uma visão completa dos custos da empresa. 1. Análise detalhada e global. O método ABC oferece uma análise detalhada dos custos associados a cada atividade, enquanto o custeio variável fornece uma visão clara dos custos diretos de produção.
2. Planejamento estratégico. Combinando essas metodologias, as empresas podem tomar decisões mais informadas sobre preços, mix de produtos e otimização de processos. Vamos tornar isso mais interativo. Pensem em uma área de suas organizações onde esses métodos de custeio poderiam ser aplicados. Qual método vocês acreditam que seria mais eficaz em cada situação? Compartilhem suas reflexões e vamos discutir como essas abordagens podem transformar a análise de custos e a tomada de decisões em suas empresas. Vamos refletir sobre a importância da análise de custos. 1. Tomada de decisões informadas. Entender os custos reais de produção e operação permite que as empresas tomem decisões informadas que impactam diretamente a lucratividade. 2. Eficiência operacional. Métodos de custeio detalhados ajudam a identificar ineficiências e áreas de melhoria, promovendo a eficiência operacional. 3. Competitividade. Uma análise de custos precisa e detalhada permite que as empresas definam preços competitivos e implementem estratégias eficazes para maximizar a lucratividade. Com planejamento financeiro e análise de custos, vocês têm ferramentas para gerir de forma estratégica. Durante este curso, exploramos diversos aspectos fundamentais da gestão empresarial inovadora, desde o empreendedorismo e a inovação até a gestão de pessoas e processos, culminando na importância vital do planejamento financeiro. Espero que vocês tenham adquirido conhecimentos valiosos e práticos que podem ser aplicados diretamente em suas carreiras e organizações. A capacidade de planejar financeiramente e analisar custos não apenas fortalece a base de qualquer negócio, mas também abre caminho para um crescimento sustentável e estratégico. Lembrem-se de que a gestão eficaz é um processo contínuo de aprendizado e adaptação. Os desafios do mercado exigem que estejamos constantemente atualizados e preparados para tomar decisões informadas que façam a diferença. Vocês agora possuem um conjunto robusto de ferramentas e técnicas para enfrentar esses desafios e transformar suas organizações. Quero agradecer a cada um de vocês pela participação ativa e pelo engajamento ao longo deste curso. Foi um prazer ver o entusiasmo e a dedicação com que vocês se aprofundaram nos temas discutidos. A troca de ideias, experiências e conhecimentos enriqueceu nosso aprendizado coletivo e criou um ambiente de colaboração e crescimento. À medida que avançam em suas jornadas profissionais, encorajo vocês a continuar explorando, inovando e buscando maneiras de aplicar o que aprenderam aqui. Sejam líderes inspiradores que valorizam a ética, promovem a inovação e gerenciam recursos com sabedoria. O futuro dos negócios depende de profissionais comprometidos e capacitados como vocês. Mais uma vez, muito obrigado por participarem deste curso. Desejo a todos muito sucesso em suas carreiras e empreendimentos. Continuem buscando conhecimento e novas oportunidades para crescer e contribuir para um mundo empresarial melhor. Até a próxima!